Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje conosco aqui, para falar um pouco sobre a misericórdia de Deus, sua vida e vocação, nosso querido Padre Jorge Batista, fundador da comunidade Filhos da Misericórdia. Sua bênção, Padre. Seja bem-vindo. Deus abençoe a todos e que alegria poder participar desse momento com vocês, para compartilhar um pouco sobre a teologia da misericórdia. Será um episódio incrível. E esse episódio incrível chega até você graças aos nossos apoiadores, empresas que acreditam na nossa proposta de evangelização e nos apoiam. Então, deixa eu destacar para você aqui a Voajar. Explore o mundo com a Voajar. Aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem. Se você entrar em contato dizendo que conheceu a Voajar pelo Ecclesiancast, você tem de 5% até 60% de desconto, tá? Então, melhor preço, melhor condição para sua viagem de fé ou de férias com a família. É uma parceria da gente super conhecida por vocês, a Sante. Quer vestir com santidade, vista-se com Sante. Essa camisa aqui de São Padre Pio... Eu vi homenagem ao padre aqui, Padre Pio aqui, viu? A gente lançou exclusivamente em parceria com a Ecclesiacast com a Sante, uma de Santa Teresinha que foi sucesso absoluto de vendas e uma com o título Theotokos da Santíssima Virgem Maria. E qualquer outra camisa do site da Sante, você adquire com o meu cupom segundo Sante, você tem um desconto bem generoso lá. Também nossa parceira, as lojas Toda Tua Maria, né? Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a loja Toda Tua Maria. Lá você tem todos os tipos de cadeia, diversas pulseiras, medalhas e muitos outros objetos de devoção dedicados a Nossa Senhora e a São José também, né? A semana foi dia de São José, tivemos muitas consagrações a São José, que bom que essa devoção vem crescendo. Estou aqui com a minha, né? Ó, também personalizada com São José, Nossa Senhora de Fátima. E a Toda Tua Maria mandou uma cadeia de presente para o Padre George. Cadê aí, Guga? Traz pra cá. Que alegria. Tenho uma grande devoção a São José. O meu sacerdócio consagrei a São José, patriarca da igreja, um homem do silêncio e de atitude. É isso aí. O legal da Toda Tua Maria é que você pode personalizar a sua cadeia. Você entra em contato, eu sou muito devoto de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Guadalupe, e você fica à vontade para escolher, né? E vai ter aí o QR Code na tela, você clica lá, vai pro Instagram, do Instagram tem um link da bio, e lá você vai no WhatsApp. No WhatsApp você vai dizer o que, segundo? Quero meu desconto. 10% de desconto do Ecclesiancast através da Toda Tua Maria. Também nossa parceira, as lojas Mãe do Amor, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim, na Mãe do Amor você encontra tudo para ver bem a sua fé católica. Tem também a Paramentaria, né? A Regina Mata, levar um dia para Jorge lá para conhecer os produtos, são belíssimos, maravilhosos. Conheço. Já conhece, Padre? Inclusive, já fizemos ali algumas compras, alto nível, alto nível. Eu falei aqui, talvez a paramentaria mais bonita do Brasil. Com certeza. Simplesmente impecável. Altíssima qualidade, impecável. Um bom preço, viu? Pois é. Um bom preço. Pois é, e quando você compra na loja Mãe do Amor, parte do que você adquire é revertido para uma questão de qualidade que você pode escolher. Então você leva o combo completo, a experiência com o céu, com o produto e ainda ajuda quem mais precisa, né? E por falar em ajudar quem mais precisa, né? Eu quero, antes da gente começar aqui o bate-papo, destacar aqui a minha alegria de receber Padre George aqui conosco hoje, né? Já o conheço como sacerdote há alguns anos aqui em João Pessoa, ele como na Filha da Misericórdia, como padre, né? Levando o povo de Deus à oração, ao conhecimento de Deus, mas também como um homem das obras, né? O homem de Deus, um homem, então vai ter muito pra gente conversar ainda, só queria registrar a minha alegria, que desde o início do Ecclesiancast a gente queria trazer. Não deu certo, mas a providência permitiu que fosse hoje. Eu tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Amém, bendito seja Deus. Quero agradecer já de antemão também a presença do Senhor aqui, Padre. E como o sacerdócio do Senhor é muito voltado para essa questão da misericórdia, a primeira pergunta que eu queria iniciar era justamente sobre isso. Tem muita gente que passa uma vida inteira de pecados, aí quando a pessoa vai falar sobre Deus para essa pessoa, diz, não, mas Deus é misericórdia, apesar dos meus pecados. E eu quero saber como é que concilia isso entre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Até onde vai isso para um pecador? Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é a misericórdia de Deus. Com o reto entendimento, você não vai aqui fazer uma leitura unilateral. Eu não posso utilizar a misericórdia como concessão para o pecado. Isso é uma leitura distorcida, né? Porque a misericórdia de Deus, ela não se afasta da justiça de Deus. Muito pelo contrário, elas se completam. Ok? Então, para falar sobre a misericórdia de Deus,
Nós temos que entender que com o advento do pecado original, que foi causado, a causa do pecado original foi o abuso da vontade livre. Essa expressão vem de Santo Agostinho, em De Livre-Arbítrio. Então o homem ele não usou o livre-arbítrio de uma maneira correta, abusando dessa dádiva que foi, digamos assim, um presente de Deus. Então a humanidade ela permanece com essa fissura, com essa marca do pecado original, de modo que só o novo Adão e a nova Eva foram, Nossa Senhora, preservada do pecado original, tendo em vista os méritos da paixão de Cristo, e Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas nós, seres humanos comuns, e nos encontramos ali naquelas páginas de São Paulo na Carta aos Romanos. Fomos privados da glória de Deus. No entanto, Deus quis criar criaturas que Ele pudesse perdoar. Ele quis criar criaturas que Ele pudesse perdoar. E essa experiência do perdão requer um arrependimento. O cardeal Sara, ele toca muito nesse assunto. Deus não pode perdoar quem não quer o seu perdão, quem não aceita o seu perdão, quem não se submete à experiência com a porta estreita, como diz o Evangelho de Lucas. Então, viver a radicalidade da misericórdia de Deus também requer uma contrapartida, uma mudança de mentalidade. Agora, eu preciso entender a experiência da misericórdia em 2 níveis. Primeiro nível, a experiência com o perdão, é o arrependimento. Eu caí em pecado, eu transgredi os 10 mandamentos, eu violei a lei divina e agora, em sã consciência, eu quero voltar para casa. Eu caí em si, percebi que os prazeres do mundo não me levam a lugar nenhum, então agora eu quero voltar para os braços de Deus. Então eu vou e eu peço perdão. E Ele é esse Pai misericordioso que vai sempre me perdoar se Ele identificar no meu coração esse desejo. Agora também tem um segundo nível com a experiência da misericórdia de Deus, que é o amor gratuito de Deus, onde há sofrimento, injustiça, onde a vida humana é vilipendiada, permanecendo no ostracismo, onde o ser humano ele sente na sua própria existência as grandes dores da humanidade, a rejeição, a negação, a manipulação, a indiferença, o desamparo, o abandono, a traição. Então aí a misericórdia de Deus chega de uma forma gratuita. No primeiro momento não se trata de um arrependimento, mas é o amor de Deus que quer cuidar, que se coloca a serviço, que estende a mão. Nós vamos encontrar situações na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, que no diálogo de Jesus com aquele paralítico que estava ali há 38 anos, Nosso Senhor em momento algum perguntou se ele estava arrependido. Nosso Senhor foi lá e curou. Então a misericórdia de Deus em determinadas circunstâncias, ela atua para além do arrependimento humano. Aí entra a justiça. É ou não é justo se aproximar de alguém que teve a sua vida maculada, não importa se por culpa da própria pessoa ou se ele foi vítima de uma injustiça. 38 anos mendigando, vivendo no abandono, sem poder andar, sem poder erguer a sua voz. Então, nesse momento, nesse instante, é um mistério. A misericórdia de Deus chega. E nós temos que entender que a misericórdia de Deus, em última instância, tem uma palavra. E ela nos surpreende. Porque, em última instância, quem é merecedor dessa misericórdia? Ninguém. Ninguém. Quem é digno do amor de Deus? Ninguém. Quem é digno de receber a Sagrada Comunhão? Ninguém. Quem é digno de ser beneficiado pela graça de Deus? Ninguém. Mas isso acontece, porque é o amor de Deus quem se antecipa. Então a misericórdia, ela põe o amor de Deus em movimento, Eu, ultimamente nas homilias, eu venho dizendo que Jesus é a resposta da saudade de Deus e da saudade do homem, que se encontram no coração de Jesus, porque nele eu posso ver o que há de mais humano em Deus e o que há de mais divino no homem. É o encontro entre o céu e a terra. Que lindo, Padre. Padre, segundo, já ele perguntou sobre a misericórdia, a gente começar o nosso bate-papo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a comunidade Filhos da Misericórdia, Mas no nascedouro dela, na sua vocação. O senhor sempre quis ser padre, teve um caminho de conversão, teve uma experiência com a misericórdia para daí florescer o carisma. Como é que foi essa história?
É interessante, porque ficou uma lacuna na pergunta anterior, né? Para falar sobre a misericórdia de Deus, não é que seja essencial, mas ajuda muito quando você teve uma experiência com ela, né? Então eu tive essa experiência com a misericórdia de Deus, porque a minha vida, principalmente no auge da minha juventude, foi uma vida meio afastada de Deus. Interessante, porque eu frequentava a missa, eu participava de grupo de oração, mas eu tinha uma vida ainda presa às coisas do mundo, né? É o que diz a antropologia de São Paulo: existe o homem carnal, o homem psíquico e o homem celeste. O homem carnal, ele não quer saber de Deus, ele nem vai para a igreja, ele não consegue entender o mistério, absorver o mistério. Mas o homem psíquico, ele fica com um pé no mundo e um pé em Deus, né? Então ele tem já um grau de racionalidade em que ele vai à missa, ele reza o texto, mas ele não consegue ainda se libertar dos prazeres do mundo, ok? Na linguagem de Teresa de Ávila, ele ainda está nas primeiras moradas, né? Entra do castelo, sai, entra e sai. E o homem celeste não, ele consegue oferecer a face, ele consegue amar até os inimigos, né? Então, assim, a minha história de vida, eu devo muito à minha mãe. Meu pai era seminarista, andava de batina, né? E teve envolvimento com minha mãe, saiu do seminário, e depois minha mãe fez uma promessa, né? Nós vamos ter um filho, ele vai ser padre. Ela não me consultou, né? Ela tomou uma decisão, né? E a gestação foi muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E ela ratificou a sua promessa. O meu filho, vou consagrar o meu filho ao menino Jesus de Praga, e ele vai ser padre. Só que eu não queria ser padre. Eu me lembro que nos meus 14, 15, 16 anos, eu não queria, em hipótese alguma, ser padre. Mesmo sendo coroinha, mesmo sendo monitor de crisma, eu não queria ser padre, catequista. Mas o mistério de Deus. Eu conheci um homem extraordinário, Padre Peixoto, formador dos padres sacramentinos, depois o Dom Aldo, na época Padre Aldo, reitor do curso de filosofia do Seminário Sacramentino em Fortaleza. Me encantei pelo testemunho de vida dele, e aí a minha história de vida de conversão, ela começou a caminhar para passos mais largos. Entrei no seminário em 89, saí em 2001, fiquei 10 anos fora do seminário. Ao longo desses 10 anos, migrei para a igreja evangélica, né? Fiz parte da igreja batista, né? Teve uma época na minha vida que eu chegava em casa e eu quebrava as imagens. Revelação bombástica aqui, né? viu? Eu tô Quebrava assim, as imagens, chocado. eu tomava o texto da minha mãe, dizia que... Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha 18, né? 19, Quem diria que né? Padre Jorge Batista foi Batista? Né? Aí pronto. Aí, mas essa experiência não durou muito tempo, não. Ela não durou muito tempo, não. Menos de um ano. Nossa Senhora me trouxe de volta. Eu conheci um grupo mariano em 93. Fiquei com esse grupo mariano até 95. Depois me envolvi com o pastoral de crisma em Fortaleza. Chegamos a ter quase 1000 crismandos, né? O Paróquia do Carmo e o colégio, que eu era professor de formação humana. Então, o crisma enorme, né? O maior crisma da cidade de Fortaleza, em termos de quantidade de crismandos. E isso foi despertando o desejo de viver um grupo de oração, uma comunidade. Então, em 2001, nasceu a comunidade Filhos da Misericórdia. Só que em 2001, eu voltei para o seminário. A comunidade nasce em junho de 2001 e no final de 2001, em novembro, eu estava aqui em João Pessoa, conversando com Dom Aldo, não mais o Padre Aldo, Dom Aldo, e ele aceitou estar aqui no seminário, né? Perdão, ele começou a me acompanhar na vocação. Aí eu entrei no seminário, perdão, não foi João Pessoa, não. Eu entrei no seminário pela Diocese de Sobral, ele era bispo de Sobral. Depois eu migrei para a Arquidiocese de Fortaleza. E aí Dom Aldo foi transferido para João Pessoa. Ele foi transferido para João Pessoa depois, como arcebispo. E aí eu comecei as tratativas com ele já no 4º ano de teologia, e ele me acolheu aqui em João Pessoa. E eu trouxe a comunidade para cá. A palavra, o nome da comunidade, Filhos da Misericórdia, eu encaro como um hábito, né? Eu encaro como uma batina. O que é a batina? É a pele do sacerdote, né? Que é a minha pele, não é uma roupa, né? É a minha pele. É uma identidade também.
E o nome Filhos da Misericórdia é uma identidade que aquele que tem o carisma deve assumir. A minha relação com Deus é o filho pródigo. Volta para casa porque quer mudar de vida, é acolhido pelo pai, é filho. Não é só um servo, é filho. Mas a palavra misericórdia, ela tem dois significados, né, a partir do hebraico, né? Então tem o termo hesed, né? E tem o termo rahamim, que vem da raiz do termo em hebraico harum, né? Harum, que Deus é útero. Deus é um grande útero, né? Rahamim, vísceras maternas. Então a misericórdia é Deus que ama você como uma mãe ama o seu filho. Então a comunidade, ela absorveu o significado do termo misericórdia a partir do hebraico harum, rahamim, e não hesed, que também é outro significado muito bonito, né? Mas harum, rahamim tem mais a ver com a nossa missiologia, porque é um grande útero e a comunidade, ela tem casas de acolhimento em que ela acolhe em suas estruturas crianças, adolescentes, agora idosos, moradores de rua, crianças especiais, né, com microcefalia, transtornos neurológicos, até crianças com autismo, mães abandonadas, vítimas de violência sexual, violência doméstica, trabalho escravo, mães ameaçadas de morte, com ou sem os seus filhos. Então é um projeto voltado para os mais necessitados, que à luz do carisma nós identificamos como os transpassados, né? Hoje, por exemplo, o Brasil tem, do ponto de vista sociológico, grandes problemas, até porque é um país continental, onde prevalece ainda muitas desigualdades sociais. Então você tem uma demanda enorme de idosos. A nossa pirâmide etária está em 2040, 2045, ela vai estacionar, né? Nós temos a questão do autismo, que é o Brasil inteiro. Nós temos a drogadição, é um desafio. Milhares de pessoas morando nas ruas, é outro problema, né? E que a gente precisa ser, de alguma forma, uma resposta, né, para essas realidades, mesmo entendendo que o nosso trabalho é ser uma formiguinha, né? Ser uma gotinha no oceano. Como diz Teresa de Calcutá, somos uma gota no oceano. É a minha contribuição, é a minha participação. Eu tenho que fazer alguma coisa. E na medida que nós somos inseridos nesses trabalhos sociais, os desafios, eles se multiplicam, né? Então, só para você te dar um exemplo, semana passada, conversando com uma criança de 11 anos, que ela tem problemas de natureza comportamental. Então ela surta, e aí quando surta ela quebra o que tem no quarto, quebrou recentemente o ventilador, aí eu fui ali conversar com ela, com a Madre Maria da Cruz. Aí eu cheguei, comecei a conversar e perguntei: por que você faz isso? Por que você quebra o ventilador, quer quebrar o ar-condicionado, arrancou as portas do guarda-roupazinho, tudo tão bonitinho, comprado com tanto suor, por que você faz isso? Você tem raiva? Por que tanta raiva? Por que você tem tanta raiva? Quer bater nos seus irmãozinhos aqui, bate nas tias, fica agredindo os missionários. Por quê? Por que tanta raiva? E ela disse: tio, não é raiva, é tristeza. Tristeza? Como assim? Eu não tenho pai. Eu não tenho. Meu pai, ele levou um tiro. E eu vi. Então, por que Deus tirou meu pai? Olha a percepção, a leitura que ela faz, né? Não estou aqui justificando o que ela fez e o que ela ainda faz. Mas assim, é muito difícil. É muito difícil ser família, dar carinho. É muito difícil, né? É uma dor incomensurável. Quem vai substituir esse pai? Ninguém. Porque pai e mãe fazem parte de uma definição que vai para além de conceitos psicológicos, que eu chamo de instância primitiva, o amor original. Não se substitui o amor de uma mãe, porque é viscerotômico, é visceral, não tem como substituir. Por mais que haja uma adoção, que eu acho isso fantástico, mas tanto é que a psicologia orienta, a partir de um certo momento, uma certa idade, a criança precisa saber que
ela foi adotada. Ela não pode ser enganada, né? E tanto é que o trabalho do juizado, da promotoria, é um trabalho muito sério, muito responsável, eu só tenho a elogiar. Como também as equipes técnicas das casas de acolhimento. Então eu contei aqui só um caso, só um fato. Nós temos inúmeras histórias para contar, né? De uma mãe, por exemplo, que sua filhinha de 2 anos de idade foi violentada sexualmente pelo pai biológico. E a criança morreu. E o pai foi preso. E essa mãe teve que fugir da cidade, porque foi acusada de conivência, quando não foi. Já ficou provado que não. Né? E ela faz parte das nossas estruturas de acolhimento. Né? Então, assim, filhos da misericórdia, por quê? Porque Deus nos escolheu para conviver com a dor. Né? Deus nos escolheu para ficar com aqueles que o mundo não quer. Quem são os moradores de ruas? Invisíveis. Deus escolheu a comunidade para conviver com a dor. E isso não é fácil, porque a gente adoece, porque cansa. Às vezes temos missionários que a gente, em determinado momento, tem que afastar de certas atividades, porque não tem como você não somatizar alguma coisa dentro de um processo histórico, então tem que afastar. Tratamento terapêutico, né? Não é fácil. E hoje a Fundação ela tem uma estrutura, uma superestrutura e uma infraestrutura. Isso é muito importante. Eu aqui estou me utilizando de uma linguagem de Pedrinho Guareschi, né? Um dos pais da sociologia crítica. A estrutura são as casas. Né? Não dá para ter acolhimento sem casa. Né? A infraestrutura é tudo o que precisa ter numa casa para manter os projetos. Então eu preciso de carro. Eu tenho que ter gasolina, né? Tem que ter alguém para pagar energia, tem que ter funcionário, tem que ter comida, tem que ter remédio, né? Tem que obedecer à lei. E a lei ela impõe certas materializações. Uma casa de idosos tem que ter enfermeira, uma casa de crianças tem que ter psicólogo. Então tudo isso faz parte da infraestrutura, do cuidado humano até um violão para tocar uma música, fazer uma musicoterapia. E tem também a superestrutura. E o que é a superestrutura? É o carisma. É a evangelização, é o anúncio, é o querigma. Porque qual é o nosso objetivo? Transformar essa realidade numa parresia. E é um longo processo. E nesse processo nós temos também muitos fracassos. E nós temos que aprender com os fracassos, né? Adolescentes que chegam aos 18, aos 21 anos, têm que sair da casa de acolhimento, e volta para as drogas e se rende à prostituição, né? Fracassos, né? Que fazem parte da nossa história, mas nós não temos vergonha de relatar esses fracassos, porque fazem parte das dores da humanidade. Aliás, Ratzinger dizia: as dores da humanidade é a forma geométrica da cruz, não tem como fugir delas. Né? As minhas dores e as dores da humanidade. Então, uma comunidade que nasceu para conviver com a dor, ela só tem uma saída. Uma comunidade que nasceu para conviver com a dor, ela só tem uma saída: amar. Não tem outra saída. Para não adoecer, tem que amar, e amar muito. E aí as sinalizações desse amor nós vamos encontrar nos nossos santos inspiradores. Então eu olho muito para os pés de Madre Teresa de Calcutá. Você já viu, Aquela né? imagem impressionante. É impressionante, os pés inchados, né? Os dedos todos. Ali tem tanta história, atrofiados. tantas feridas, tantas conquistas, tantos fracassos, idas e vindas, né? Então os pés de Madre Teresa de Calcutá, né? As chagas de São Francisco, né? A resiliência e ao mesmo tempo a perseverança de São Padre Pio. Então, assim, são eles que nos ajudam, né? Mas não é fácil, não. Ser um filho da misericórdia não é fácil. Por isso que eu digo assim, eu identifico muito o nosso carisma com o resto de Israel. Porque o carisma, ele é para poucos. Muitas pessoas não conseguem entender. Por que a sua comunidade não é tão grande? Ela não é tão grande em números, mas ela é densa em serviços, né? Hoje nós temos casas de acolhimento de crianças, idosos, moradores de rua, crianças especiais. Somos a única pastoral de rua da cidade que funciona de domingo a domingo. Temos uma casa masculina, vamos abrir uma casa feminina.
né? Agora o Hospital Padre Zé, que nos identificamos bastante, né? E vamos deixar ali o legado da misericórdia para honrar a memória do Padre Zé. E não é fácil, não é fácil. Dias que a gente chora e dias que a gente tem esperança. É difícil, mas a gente está aqui para fazer isso mesmo, fazer a vontade de Deus, né? Amém. Bendito seja Deus, que história linda. O senhor contou um desses relatos aí, que foi dessa criança que foi abusada pelo pai. Eu imagino quantos outros casos não devem ter acontecido. E a minha pergunta vai em cima disso. Na questão da misericórdia de Deus, qual foi aquele termo em hebraico que o senhor usou? Harum, quer dizer, o grande útero, né? E Rahamim, Certo. vísceras maternas, entranhas maternas. Como entender a misericórdia de Deus quando coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas más se dão bem na vida? Que boa pergunta, né? Veja bem, vamos aqui falar um pouquinho do judaísmo e o cristianismo. E vamos aqui imaginar um avião com 200 pessoas a bordo. Aí, de repente, uma explosão. Na nossa humanidade, a gente fica sem entender. Um avião lotado, cheio de passageiros, crianças, idosos, padres, freiras, pai, mãe, vovô, vovó, mulheres grávidas, mas o avião explodiu. Não chegou ao seu destino, que era São Paulo, Rio de Janeiro. Ele explodiu no ar. 200 pessoas morreram. E aí, onde é que fica a vontade de Deus? Né? Então, o cristianismo, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte: Deus permitiu. Então, a vontade permissiva de Deus. Mas aí vem a racionalidade humana, que especula o fato e diz assim: foi uma falha mecânica, um pane no sistema elétrico, foi um míssil que derrubou o avião, foi uma falha humana, foi uma tragédia. Aí vem, de repente, uma outra leitura religiosa que diz assim: Deus está acima do bem e do mal. Foi vontade de Deus. Qual é a minha leitura? Né? Eu penso assim: por que morreu aquele bebê e não a minha mãe? Por que morreu aquele padre e não o padre George? Por que morreu aquela mulher grávida e não o Juninho, Roberto? Eu penso assim, Salmo 138, quando nós éramos ainda um embrião, os olhos do Senhor repousavam sobre mim. E o Senhor acompanha todos os movimentos da minha existência. Só que faz parte da natureza humana o limite. Todos nós temos um tempo. Então a leitura que eu faço chegou a hora. Não é saudável arranjar culpados. Chegou a hora. Jó perdeu quase tudo que tinha, depois recuperou muita coisa, até o dobro, mas ele morreu sem determinadas respostas. Porque nem tudo a gente consegue entender nesse plano material. E aí vem a sua outra observação. Pessoas boas e pessoas más. Às vezes as pessoas más, elas sofrem, as pessoas boas, elas sofrem tanto. E as pessoas más têm tantos benefícios. Onde é que está a misericórdia de Deus? Né? Hans Reis-Kuhn, ele é um teólogo suíço que já faleceu. Ele tem um livro que se chama Ser Cristão, um livro bem denso. E ele vai dizer assim: olha, acreditar no reino de Deus é um risco. Por quê? Porque se ele existe, tudo bem, tudo se resolve lá. Mas se ele não existe, nós estamos ferrados. E é pura verdade. Né? E ele continua no livro dizendo assim: por que é tão difícil? Por que os cristãos sofrem tanto? Por que os cristãos sofrem tanto? A resposta está na pergunta: porque são cristãos. Porque nós somos cristãos. Nós temos que entender que as bem-aventuranças, elas só podem ser compreendidas como um certificado da cruz. Não tem outra leitura. É o certificado da cruz. E o amor de Deus, ele está para além do eros, da filia. É ágape, agapau também posso chamar assim.
né? É ágape. Então, Deus ama os inimigos. Deus ama as pessoas más, né? Bento XVI vai dizer assim que o inferno, ele não é a total ausência de Deus. Porque até nos demônios existe ali um resíduo de bondade. Preste atenção. Em que sentido? Todo demônio, quando olha para o seu, digamos assim, vamos utilizar aqui categorias de espaço e tempo. Todo demônio, quando ele olha para o passado, o que ele vê? Que ele foi criado na luz. Ele era um anjo bom, que fez uma escolha. Certo? Então, nesse sentido, o resíduo de bondade. Então, Ratzinger vai dizer, o inferno não é a total ausência de Deus, mas é a plena frustração. Olha aí. Não é a total ausência de Deus, mas é a plena frustração. Então, que plena frustração é essa? Por que os demônios são absolutamente frustrados? Porque apesar de toda a maldade, eles sabem duas coisas. Deus continua amando e eles não podem mais voltar. Né? Deus não sabe amar menos. Por isso que eu discordo dessa terminologia utilizada pela teologia da libertação, opção preferencial. Eu acho que ela reduz um pouco o campo de leitura. Eu prefiro usar o termo opção evangélica. Né? Isso está claro no documento de Santo Domingo, em Brasília, né? Ou em Aparecida. Opção evangélica, porque ela é includente. Ela não exclui ninguém. Evidentemente, onde existe a dor e o sofrimento, Deus ele chega lá, né? De uma maneira que a pessoa ela entende. Então Deus ele faz chover sobre os bons e os maus, o sol permanece sobre os bons e os maus. Agostinho vai dizer, nada que eu possa fazer de melhor ou pior vai mudar o amor de Deus em relação à minha existência. Deus não vai me amar mais porque agora eu sou santinho. Ele não vai amar menos porque agora eu decidi matar, roubar, destruir. Deus não sabe amar menos. Deus, Hilário de Poitiers, Deus só sabe ser amor. Pronto. Agora, quando você corresponde a esse amor, o que você recebe é aquilo que ele sempre esteve disponível para dar. Só que agora você tem a percepção desse amor, que uma pessoa fechada no mal, ela não tem. A gente precisa entender que o céu ele não pode ser comprado. O céu ele não pode ser construído. O céu ele já foi doado. Ele só pode ser dado. Porque ele é aquilo que os olhos jamais viram. Que está para além da compreensão humana. Então o céu ele só pode ser doado. É uma dádiva. Então o paraíso terrestre é uma ilusão. Agora o inferno ele só pode ser construído por mim. Por isso que Dostoiévski vai dizer, o inferno é a impossibilidade de amar. E Ratzinger, o inferno é a plena solidão. É aquela solidão onde nem mesmo Deus consegue. Né? Profundo aqui, viu? É uma aula. Quem estiver acompanhando aí, vai voltar a assistir várias vezes para poder ficar bem no coração. Pá, deixa eu voltar um pouquinho para a dimensão mais social, prática da atividade da comunidade, né? O senhor falou aí, deu exemplo aí do Hospital Padre Zé, o Amém, as casas de acolhimento, os moradores de rua, as pessoas em vulnerabilidade social. Quais são os maiores desafios de tocar essas obras? Cada realidade tem seus desafios. Vamos falar do Padre Zé. Hoje, o Padre Zé ele enfrenta desafios em algumas áreas. Primeiro, o resgate da credibilidade. Né? Faz parte da memória afetiva do povo paraibano, tudo bem. Mas para quem não sabe, só para dar a introdução, porque muita gente que está assistindo é de fora de João Pessoa. Certo. Então, o Padre Zé é um hospital aqui de João Pessoa. Pode continuar. Então, o primeiro desafio é o resgate da credibilidade. Você não vai resgatar a credibilidade assim, um passe de mágica, a curto prazo. Comemoramos agora, no dia de São José, 90 anos de existência daquela instituição. E ela foi imaculada, né? No entanto, a sua história é muito maior do que tudo que aconteceu. Mas a gente precisa continuar nesse trabalho sério, com o objetivo também de resgatar a credibilidade, porque tem muita gente que ajudou tanto o Padre Zé e deixou de ajudar.
Então as doações elas caíram, houve aí um resgate, mas ainda não chegou no mesmo patamar de 2020, 2019, né? Em termos de doação popular. Estou falando assim, aquela doação que não resolve grandes problemas, mas ajuda no dia a dia. Por exemplo, o hospital arrecadava quase 50, 60 mil reais por mês. Doação de R$1, R$2, R$5. Hoje não passa de 18 mil reais, 15 mil reais, às vezes 9 mil reais. Né? Então, o resgate da credibilidade. Segundo, é a questão financeira. Desde o princípio, quando nós assumimos a instituição em setembro de 2023, procuramos todos os órgãos públicos e a receptividade, o acolhimento foi uma coisa assim marcante. Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, o Governo do Estado, a Prefeitura, e assinamos TACs, né? Termo de Ajustamento de Conduta, porque o Padre Zé não podia receber nenhuma emenda mais. Nenhuma emenda. Então a questão financeira é um problema. Né? Agora, o Hospital Padre Zé, eu preciso aqui ser honesto, né? Justo. O Hospital Padre Zé vem recebendo uma ajuda, né? do Governo do Estado, né? Da Prefeitura, que são os nossos dois braços. Né? E tem muita coisa boa que vem por aí. Então, o secretário de Saúde, o doutor Ari Mateus, já se comprometeu, inclusive foi ao programa de rádio Arapuã, se comprometeu, vamos fazer uma parceria para, a curto prazo, ali, instalar 20 leitos de UTI. O hospital nunca teve UTI. Maravilha. Vai ter agora. Né? E nós estamos aí numa batalha para resgatar o tomógrafo, porque ele foi adquirido de uma maneira irregular pelo antigo gestor. Nós temos um tomógrafo que está ali há 3, 4 anos, a gente não pode usar. Tomógrafo caríssimo. E tá lá parado. Todo mês o hospital gasta 8, 10 mil reais só com manutenção. E a gente não pode usar com os mais pobres. Você sabe o que o antigo gestor fazia? Ele cobrava, Meu Deus. né, dos mais pobres. E a gente não pode fazer isso. Mas a gente também não pode usar. Porque para usar tem que ter o credenciamento, autorização. E a gente está em tratativa, negociando, ver o que a gente pode fazer, porque temos que colocar aqui esse bem a serviço dos mais pobres. Então, o segundo desafio é a questão, primeiro, a credibilidade, segundo, a questão financeira. Não é fácil, não é fácil. Né? Nós temos uma folha de pagamento hoje que chega a 800 mil reais. Né? O hospital tem uma despesa de 1.600.000. O que a gente arrecada não passa de 1.100.000. Com a ajuda das emendas parlamentares, a gente chega mais ou menos assim. É empatar. Mas ainda não consegue. Né? Tem a questão do empréstimo da Caixa, que é um desafio. Nós vamos ver o que a gente vai fazer. Então, o segundo desafio é a questão financeira. Terceiro é a luta excomunal, né? O esforço concentrado, as ações coordenadas para ampliar os nossos serviços, qualificar os serviços que já existem. Né? Então, o Hospital Padre Zé não tinha um serviço de odontologia, hoje tem. Totalmente serviço de voluntário. Né? O Hospital Padre Zé não tem um laboratório que funciona 24 horas. Isso é um absurdo. Estamos lutando para conseguir isso aí. A rede de farmácia do hospital não funciona 24 horas. É um absurdo. Agora vai ter que funcionar porque vai ter UTI. Então são serviços que existem, que a gente agora quer qualificar e ampliar. Fora outros que a gente quer fazer. Serviço de fisioterapia. Nós estamos agora fechando uma parceria com o Hospital Padre Zé e para tratar de crianças com microcefalia, transtornos neurológicos. Né? Vamos contar com o apoio de doutora Eutília, que é especialista nessa área, doutora Suênia, neuropediatra, um serviço de fisioterapia com pessoas que amam esse serviço, essa causa. Né? Tem uma turma bem interessante aí, Lilicânia, Grazi, Lorena, e é mais um serviço para o hospital. Então são esses 3 desafios: credibilidade, financeiro, qualificar os serviços que existem e ampliar a rede de ação. Maravilha. Sensacional. Conheci o Hospital Padre Zé, Juninho me apresentou lá. É um hospital que pode dar muito mais frutos do que realmente vem andando. É o único instrumento da nossa cidade, eu creio que do Estado, que mantém 100 leitos de retaguarda. Olha a importância do Padre Zé. Você recebe um paciente num trauma.
Só que esse paciente, ele tem que ficar lá 3, 4 meses. Ele está ocupando um leito que pode ser ocupado por alguém que vai ali passar uma semana, faz uma cirurgia e vai embora. Então, esse paciente que fica 4, 5 meses no trauma, esse paciente pode ficar no PADZE, através de uma contratualização com a prefeitura, né? Ele pode ficar com o PADZE. Atenção, todos os pacientes que nós recebemos é mediante a contratualização com a prefeitura. Então, tem pacientes que ficam ali um tempo maior. Então, isso aí folga um pouquinho a rede, né? Agora, uma observação. Quando nós chegamos no Hospital Padre Zé, em 2023, ali não era um hospital, era uma instituição de longa permanência. Porque nós tínhamos ali pacientes com 2 anos, 2 anos e meio. Morava ali. Era um absurdo. Hoje não acontece mais isso. Hoje também não acontece mais isso, né? Então, hoje nós temos um hospital recebendo menos recursos e praticamente triplicamos a capacidade assistencial. Mais funcional agora. Funcional. Zeramos a fila. Né? Zeramos a fila. Então, qualquer pessoa que chegar hoje, as portas estão abertas. Maravilha. Eu queria voltar a um assunto aqui e tocar em um assunto um pouco mais complicado. Essa questão da misericórdia de Deus, que são pessoas que enfrentam, e eu vejo isso nos comentários aqui dos vídeos, pessoas que estão passando por momentos de depressão na sua vida. Essa é a parte da misericórdia que eu quero abordar agora. A gente sabe que a doença desse século é de fato a depressão, e na maioria dos casos, jovens que se encontram depressivos. E muitos deles, infelizmente, acabam tirando suas próprias vidas. Eu quero saber, até uma das perguntas que fizeram, era uma pessoa que tira a sua própria vida, a misericórdia de Deus, ela alcança essa pessoa ela é condenada ao inferno por tirar a sua própria vida? Porque a gente sabe, ela está passando por um problema psicológico gravíssimo, que ela não tem nem controle de suas próprias ações. Então, onde é que a misericórdia de Deus vai até um suicida? Olha, uma pessoa que chega a esse ponto, ele vive um estado de, não sei se a palavra correta é essa, de incompetência emocional, né? Uma total desestruturação psicológica. Eu não vejo a mínima possibilidade de uma pessoa dessa ser condenada. Haja vista que o cristianismo revela um Deus que é amor. Então, revela um Deus que é amor. Um Deus que diz nas páginas bíblicas, disse a Pedro que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. Um Deus que disse a Santa Faustina, minha misericórdia é infinita. Então não cabe aí esse termo condenação. Como eu falei, é a pessoa que constrói o seu próprio inferno, né? Mas assim, olha o Natal, por exemplo. Não encontrou espaço para nascer num hotel, numa pousada, numa casa, mas nasceu no curral. Se não nasce no coração, nasce na periferia, mas ele não deixa de nascer. Então, essa pessoa, ela tem um encontro com a misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus, de alguma forma, age, sabe, ali. Então, não cabe esse tipo de julgamento. Agora, essa questão da depressão, ansiedade também, né? São problemas que marcam esse tempo. Inclusive, nós temos históricos aí de padres, né, religiosos que cometem suicídio, né? Então, assim, antigamente as pessoas diziam, uma alma deprimida é porque não tem Deus. Não, não é isso. É um absurdo você ainda alimentar essa ideia. Não tem como. Deus sempre se faz presente na dor, né? Seria negar o nosso carisma. Deus nos escolheu para conviver com a dor. Deus sempre se faz presente onde há sofrimento. Ele não é ausente. Então, uma pessoa que tem depressão, Deus está ali, de alguma forma, fazendo alguma coisa, fazendo o que eu não posso. Agora, é um problema que também requer um tratamento terapêutico, né? Às vezes até uma intervenção psiquiátrica, medicamentosa, que também não deixa de ser uma ação da misericórdia de Deus. Não deixa de ser. Então, hoje nós temos na comunidade um trabalho com jovens, e a maioria desses rapazes, dessas meninas, tem problemas de depressão e ansiedade. Alguma coisa que aconteceu no passado, algo que não foi bem resolvido, um trauma que não foi superado, né? Às vezes o acúmulo, o excesso, né, de situações delicadas, e aí a alma grita, né? Então a depressão é um câncer na alma. É um câncer na alma. Então eu recomendo para essas pessoas um trabalho curativo em 2 mãos. É importante o tratamento,
com profissionais, com especialistas, mas também o religioso, o espiritual. Porque tem aquela música do Padre Antônio Maria, cura, Senhor, onde dói. Então Deus às vezes chega onde a psicologia não consegue. Deus às vezes se faz presente onde a medicação não consegue produzir um efeito. Né? Deus ele faz milagres e a gente precisa acreditar. Nós temos encontros às quartas-feiras e cura, Juninho até toca de vez em quando, que pessoas elas relatam, olha, há anos que eu tinha depressão e hoje não tenho mais. Hoje a minha vida tem um sentido, porque a religião cristã, ela mais do que qualquer outra religião, ela é uma comunidade de sentido, palavras de Clodovis Boff, no livro Sentido da Vida, volume 2. É uma comunidade de sentido, dá sentido às pessoas. Às vezes as pessoas têm um vazio existencial, né? Esse vazio ele produz uma frustração e a pessoa tem uma dor, traz uma demanda que ela não consegue se dar conta. Essa criança que eu falei da casa de acolhimento, ela carrega uma dor tão grande, causada principalmente e também, não só, porque viu o pai morrer com um tiro, a ausência do pai, a ausência da mãe, mas ela não consegue lidar com essa dor. Não é? Então, o guarda-roupa que ela quebra, a cama que ela quebra, palavrão que ela diz, às vezes pessoas que se prostituem, na verdade são gritos de socorro. Eu custei entender isso. Uma vez Teresa Crispim, que é uma psicanalista que eu tenho um grande carinho, uma criança estava dando muito trabalho, um adolescente, muito trabalho na casa de acolhimento, muito trabalho. E ela disse, vocês não conseguem entender que é um grito de socorro? E na minha inocência eu dizia assim, como assim um grito de socorro? Está agredindo todo mundo, está desrespeitando as regras. Grito de socorro é um grito de socorro. Ela sente uma dor na alma, ela não consegue dar nome a essa dor. Não consegue dar nome a essa dor. E aí, de alguma forma, ela vai reagir. Tem gente que vai reagir chorando, se refugia no quarto. Tem gente que vai reagir gritando, batendo, bebendo, se prostituindo. Né? Olha que coisa interessante, né? Então, a misericórdia, uma das melhores definições de misericórdia também no campo teológico é assim, Deus ele dá o coração aos infelizes. Deus ele sabe dar o coração dele aos infelizes. Sempre com um olhar que é cirúrgico, vê os detalhes, o olhar holístico, ele enxerga o todo, o olhar bidimensional, ele enxerga o que ninguém consegue enxergar, e o olhar prospectivo, ele vê além. Então ele olha para você hoje e vê além. Aí eu vejo a cena de Pedro, farei de ti pescador de homens, não só de peixes, né? O olhar prospectivo de Jesus. Padre, a gente tem de abrir uma caixinha de perguntas para que as pessoas que acompanham o perfil do Segundo Eclesiastes façam perguntas sobre determinados temas, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas hoje sobre a misericórdia, né? Certo. E aí Guga vai ser ali o Lombardo, nosso avós, as pessoas de casa vão ouvir. Cheguei. Fazendo algumas perguntinhas para o senhor. Vamos lá, a pergunta é do Marquete. Se Deus é misericordioso, por que ele criou o inferno? Deus não criou o inferno. É como eu disse aqui na entrevista. O céu não pode ser comprado, o céu só pode ser doado, porque o amor de Deus é gratuito. O inferno, ele só pode ser construído por você, né? Então Deus não fez o inferno. A gente não pode, não esqueça que treva é ausência e oposição. Só a luz é. Só a luz é. Então Deus não fez o inferno. O inferno é resultado de uma livre, radical escolha que leva o ser humano para um caminho onde ele mesmo se recusa a voltar. Né? Então Deus é uma constante espera. Veja a parábola do filho pródigo, que eu gosto mais de usar o termo pai misericordioso. Por que o pai não impediu o filho de fugir, de sair de casa? Por quê? Por que o pai deu a herança se ele estava vivo ainda? De repente o filho chega e diz assim, me dê a parte da herança que me cabe. Cabe coisa nenhuma, eu não morri. Só que aquele filho já havia matado o pai no coração dele. O pai já estava morto para ele.
Por que o pai não o impediu de sair de casa? Tem gente que diz assim, porque naquela parábola não tinha uma mãe, se tivesse ela não deixava, né? Não, o pai não o impediu de sair de casa, porque aí o que é que Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia, ele quer dizer? É o livre-arbítrio. Deus, ele não mexe no livre-arbítrio, é sagrado, é inviolável. Assim como o demônio não pode fazer tudo o que quer, Deus também não se permite violar o nosso livre-arbítrio, a não ser que o ser humano permita. Por isso que Santo Agostinho tem uma frase que eu acho de todas, talvez a mais linda. Ele vai dizer assim: toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, a minha vontade com a doce violência do amor. Toca, Senhor, a minha vontade com a doce violência do amor. Porque às vezes Deus quer e eu não quero. E aí, como é que faz? Deus quer, mas eu não quero. Deus quer uma família para mim, mas eu quero o adultério. Eu quero desmantê-lo. E aí? É Deus que está construindo? Não, Deus não quer ninguém no inferno. Agora, hoje em dia se desenvolve na teologia uma tese que é antiga essa tese. Agora esqueci o autor, da apocatástase, né? Essa tese é muito perigosa, né, Roberto, né? E que no final das contas, Meu nome, padre? apocatástase, né? No final das contas vai haver no último dia, né? No escatos, né? Vai haver um ajuste de contas e Deus vai bater a mão na mesa. Tá todo mundo perdoado, até os demônios, né? O inferno um dia será esvaziado. Eu acho isso tão perigoso. É perigoso demais. Eu acho que não é por aí, não. Mais uma pergunta, Guga? Mais uma pergunta aqui. A próxima é do Rafael. Ele diz assim: de forma simples, como a morte de Jesus na cruz nos salvou da morte eterna? Interessante, né? Ultimamente nas missas, eles vão dizendo assim: quando Deus se deu conta de que Adão havia pecado, ele foi ao encontro de Adão dizer: onde você está? Deus estava com saudade do homem. Milhares de anos depois, a humanidade de Adão em Jesus, elevado na cruz, grita: Deus, onde você está? Né? Meu pai, por que me abandonaste? É sinônimo, né? Então Deus tem saudade do homem, o homem tem saudade de Deus. Então essa saudade é provocada por uma distância que Hugo von Balthasar chama de diástase. Uma distância infinita entre Deus e o homem, de modo que não era mais possível o filho voltar para casa. Não tinha como. Então, alguém tinha que tomar a iniciativa para resolver esse problema. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho para nos salvar, João 3,16. Então, quem é Jesus? É a saudade de Deus encarnada, né? Deus que vai ao encontro do homem, porque o homem não podia voltar. E aí, quando ele morre na cruz, o que morre na cruz? A humanidade de Adão, né? O que morre na cruz é a humanidade de Adão. Então o novo Adão, ele se permite, né? Então ele vence a morte permitindo-se morrer. É como aquele grão solitário que quando cai na terra tem que morrer para produzir uma grande seara. Ora, onde está a força do grão? Na sua capacidade de decomposição. Então, nesse sentido, é morrendo que você vive para a vida eterna, né? Então a morte de Jesus foi um ajuste de contas. Ele acabou com essa distância. A única coisa que podia acabar com essa distância infinita era um amor infinito. De modo que, mesmo que Nossa Senhora morresse na cruz, mesmo que São Miguel Arcanjo morresse na cruz, tudo seria sem dúvida um sacrifício heróico, santo, mas não redimiria a humanidade. Não teria um poder de redenção. Era necessário um sangue do Filho de Deus. Porque o sacrifício moral de Cristo na cruz tem, diante de Deus, um valor incomensurável. Palavras de Garrigou Lagrange, né? Aulas e aulas e aulas aqui, viu, minha gente? Com o Padre Jorge Batista, graças a Deus. E o Eclesiascast chega até você graças aos nossos apoiadores. Então deixa eu registrar aqui que é importante, porque sem eles a gente não teria essa possibilidade de chegar até você no Eclesiascast. A Voajar, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, lá tem tudo para sua viagem de fé ou de férias com a família. E se entrar em contato dizendo que foi do Eclesiascast, eu nunca esqueço de dizer isso, porque
é diferencial, né? 5 até 60% de desconto para sua viagem. E eu ainda tô pensando aqui na frase do padre, que ele falou da misericórdia, que é... Nossa, que frase linda. Eu vou usar essa frase depois. Mas se você quer se vestir com santidade, vista-se com santo. E aqui, camisa de Padre Pio, no canto fala dessa camisa maravilhosa. Atrás tem uma imagem de São Padre Pio, tem uma de Santa Terezinha e tem uma da Santíssima Virgem Maria com o título Theotokos, que a gente lançou em parceria com a Sante. Teve uma de São José agora que saiu recentemente e vai sair também a do Beato, futuro santo, Carlo Acutis aí. Então, qualquer camisa do site da Sante, você adquire com o meu cupom de desconto segundo Sante. Então, vista-se com santidade, vista-se com Sante. Toda a tua Maria, né? Você que já é consagrado ou quer se consagrar, ou renovar a sua consagração a Nossa Senhora, né? Pelo método de São Luís Guinot de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a Toda a Tua Maria. Lá tem todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e outros produtos dedicados à devoção a Nossa Senhora, a São José e a outros santos também. Então, tô aqui com a minha, né? Padre Jorge também recebeu a dele de presente aí da Toda a Tua Maria, né? Tá aí no saquinho. Então, tem o QR Code, clica lá, você vai pro Instagram, do Instagram, link da bio pro WhatsApp de lá. Quero meu desconto 10% que o pessoal do EclesiaCast me prometeu, beleza? Também conosco a Mãe do Amor, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é o maior distribuidor de artigos católicos do Nordeste. Imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim. Na Mãe do Amor você encontra tudo para viver bem a sua fé católica, tá? Entre em contato agora, conheça, adquira os produtos e indique na sua compra que instituição de caridade você quer ajudar para fazer lá o combo completo. Ter o momento espiritual, crescer na fé com aquele produto e também ajudar quem mais precisa. Hoje estivemos na Mãe do Amor e vimos lá a imagem em primeira mão, né? Daqui a pouquinho, São Carlo Acutis, belíssima. Então, padre, eu tô focando muito nesse tema da misericórdia de Deus. Tem uma pergunta que sempre mexeu muito comigo, que já me fizeram diversas vezes. Eu respondi algumas, mas eu não sei se eu respondi com a abrangência que o senhor poderia responder aqui. Uma pessoa está em pecado mortal, está sem confissão. Acontece um acidente com essa pessoa. Ela está ali nos últimos momentos de vida dela. Não tem um sacerdote para confessar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, nos últimos instantes, se arrepende verdadeiramente dos seus pecados cometidos com a esperança de alcançar o céu. Essa pessoa, ela alcança o céu, ela é salva, mesmo sem a confissão? Objetivamente, morrer em estado de pecado mortal não é uma coisa interessante, né? É complicado. Então, morrer em estado de pecado mortal, não. Precisa estar em estado de graça. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação. O Espírito Santo conhece caminhos que transcendem os passos da igreja. A igreja tem seus mecanismos para alcançar o coração do homem. Os sacramentos, por exemplo, o sacramento da confissão. Você pode se confessar, a confissão pode ser atricional, contricional, né? Agora, uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, né? A igreja jamais ela vai dizer, essa pessoa está condenada. Não, a igreja orienta, não é bom. É bom a confissão, certo? Mas o Espírito Santo conhece caminhos, percorre caminhos, trilhas que vão além, né, da instrumentalização da igreja. Tá certo? Muitas das vezes as pessoas perguntam assim: o senhor acredita que Judas está no inferno? Eu não sei. Hitler está no inferno? Eu não sei. Agora eu posso dizer a você que toda a sabedoria, todo o talento, toda a capacidade, toda a inteligência que essas pessoas usaram para o mal, se essas pessoas tivessem usado para o bem, quem sabe não teríamos mais 2 santos no altar, né? Eu não posso julgar, que é o meu limite, né? Karl Rahner vai dizer no livro O Curso Fundamental da Fé, ele vai dizer assim: olha, eu posso falar com tranquilidade aquilo que Deus não é. Eu posso falar com tranquilidade aquilo que Deus não é. Agora, mergulhar no mistério é complicado, não me cabe, né? Então é melhor aceitar do que tentar compreender. Porque tem coisas que a gente não vai entender. A gente não vai entender, né? Então eu não posso aqui irresponsavelmente dizer: não, besteira, a misericórdia de Deus resolve isso aí numa piscar de olhos. Eu não vou dizer isso,
né? Às vezes as pessoas procuram o sacerdote para se confessar, e eu tenho como premissa uma orientação dada por São João Paulo II, na época eu era seminarista, no retiro que ele pregou para o clero. E um dos padres que foi para esse retiro era de Fortaleza, e na época eu era seminarista lá, hoje ele é bispo, e ele disse isso numa pregação que eu guardei e nunca saiu daqui. O Papa São João Paulo II, no céu, disse naquela época: vocês, padres, não têm o direito de violar o sacrário da consciência dos fiéis para dizer o que vocês pensam. Vocês não têm esse direito. Então, às vezes, o fiel vem com determinadas experiências e tem sacerdotes que dizem: não, isso é besteira, isso é coisa do passado. Não. Tem uma tradição, tem o catecismo, tem a escritura. Eu me casei com a igreja não para dizer o que eu penso. Em determinados assuntos, cabe a minha opinião. Mas em questões doutrinárias, eu preciso estar em comunhão com o magistério da igreja. Então, às vezes, eu vejo muita vaidade, sabe, de certos teólogos, né? A igreja está errada. Então, quer dizer que a igreja que tem 2000 anos está errada e você, porque tem seu doutoradozinho, acha que está certo. É muita arrogância, né? Muita prepotência. Muita prepotência. Né? Padre, eu não sei se o senhor tem noção das... Vou usar o termo das consequências, né? Do sim, do seu sim, né? Do chamado, do sim ao chamado de Deus. Assim, eu posso dar um breve testemunho, né? Eu passei por um momento que eu precisei morar no sertão e na época eu me afastei da família, dos amigos, do meu centro de vivência da fé. E lá foi muito difícil porque, enfim, era toda uma cultura diferente, até na diocese local, na época. E eu passei por um momento de deserto muito forte, Deus não falava comigo. E eu lembro quando eu vinha aqui em João Pessoa, às vezes, domingo pela manhã, tocava com taça na missa, escutava suas homilias, o senhor tinha essa dinâmica de falar da pedagogia do silêncio de Deus, que muitas vezes ele se afasta, mas ele está sempre conosco na dor, como o senhor falou. Então, só um breve testemunho de quanto Deus já falou para mim através do senhor. Mas aí, tanto na dimensão social como na dimensão humana. E essa semana agora, porque eu estou me atendo à semana da gravação, né? O episódio vai um pouquinho depois, o senhor recebeu uma honraria, né? Da Assembleia Legislativa aqui da Paraíba, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi a emoção do senhor em receber a primeira notícia que seria e como foi no dia lá, nessa... Assim, claro que eu fiquei muito feliz, né? Mas, assim, aquela medalha, eu encaro assim, acho que ali não era só o Padre George, né? Mas era uma construção, né? Então eu vejo ali naquela medalha cada missionário que disse o seu sim, cada criança que foi acolhida, que foi adotada, que continua nas casas de acolhimento, cada ser humano que, com o sim da comunidade, de alguma forma ele conseguiu ser reinserido na sociedade. Então, assim, eu tenho esse olhar. Não é só o Padre George. Eu agradeço muito. Toda semana, pelo menos um dia na semana, eu paro para agradecer a Deus, né? Porque não tinha a mínima condição de eu ser padre. Ah, porque você era mulherengo, você era do mundo. Não, eu não era um cara mundano, não, sabe? Mas assim, mas não tinha a mínima condição de ser padre, porque eu não queria. Eu não queria ser padre, né? Eu queria casar, ter meus filhos e tal. Então, por isso que eu acho que só consegue ser padre aquele que recebe uma graça de Estado, né? Porque não tem como. É impossível um ser humano viver, por exemplo, o celibato e ser feliz. Né? O celibato, ele, de certa forma, é contra a natureza humana. O Deus viu o homem, viu que não era bom o homem estar sozinho. Gênesis 2,18 providenciou um auxiliar, que na verdade vem do hebraico ezer knegdo, né? Que não tem nada a ver com o termo auxiliar que a gente entende aqui no Ocidente. Então é só uma graça. É só uma graça mesmo. E sem essa graça você não consegue ser pobre, não consegue ser obediente, não consegue ser um celibatário, porque eu entendo o celibato, a castidade, como algo que vai para além de uma vida que, digamos assim, se recusa à prática sexual. É ser pobre como Cristo foi, né? Então isso é um desafio. E quando a gente vê o nosso testemunho, a gente se frustra, porque a gente não consegue ser como ele foi. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz, fiquei emocionado, né? Com as palavras de Rafael,
que eu tenho um grande carinho. Rafael, naquele momento, mexeu muito comigo. As palavras de Manu, uma guerreira que está ao meu lado há tantos anos. As palavras do Dr. Fred Coutinho, né, o presidente do Tribunal de Justiça, que desde quando nós assumimos o Padre Zé, selamos ali uma amizade, que eu fiquei muito feliz, né, um homem extraordinário, né, e a gente tem um propósito, vou até conversar com o Dom Delson, um sonho que a gente tem, que vai para além do Hospital Padre Zé, mas que a gente vai falar só na hora certa. Primeiro eu preciso ter o sim do meu bispo, né, que é outra pessoa também que eu tenho muito carinho. Dom Delson, ele trouxe para a arquidiocese paz, né, e um bom governo, né? Então, assim, tudo ali foi muito as palavras dos políticos, né? Porque as pessoas têm, hoje na sociedade, taxam os políticos como corruptos, né? Mas também tem tanto político que faz coisa boa, né? Que ajuda as instituições, que trabalha de uma maneira honesta. Então, foi um dia muito especial. Ver aquele público ali presente, Dona Mazé, lá do Rio Grande do Sul, mandando uma mensagem. Então, um sim que eu tenho consciência que teve suas repercussões, né? Mas eu não esqueço uma conversa que eu tive em 2001, no quintal da sede da comunidade lá em Fortaleza, com um jovem. Eu estava naquele momento decidido a não ir para o seminário, decidido a não ir, porque eu não queria largar o emprego nem a comunidade. E aquele jovem olhou para mim, conversou comigo uns 15 minutos e disse: o seu sim vai arrastar muitas pessoas. O seu sim vai gerar muitas conversões. Não desista. Aquilo ali foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Aí daquele momento ali, uma simples conversa de 15 minutos mudou. E aí eu entrei no seminário, né? Mas tudo é graça de Deus. Porque quando a gente olha para as nossas misérias, meu Deus do céu, né? Se eu pudesse, eu me confessava toda semana. Amém. Coisa linda. Padre, e dentre tantos trabalhos que o senhor tem feito nesses anos como sacerdote, nesses trabalhos aqui que o senhor faz em João Pessoa, tem algum testemunho que o senhor vivenciou, presenciou, que é a primeira coisa que o senhor lembra assim, de todo esse seu trabalho missionário? Algum testemunho que impactou a vida do senhor? Rapaz, foram tantos, né? Então, tantos testemunhos, tanto dos missionários como dos acolhidos. Foram tantos testemunhos. Dona Luísa, né, que também é a minha intercessora, né? A forma como a gente chegou no Rio Grande do Sul, como tudo aconteceu. E hoje, quando eu vou para o Rio Grande do Sul e vejo ali uma igreja construída, casas construídas, casas de acolhimento, ver adolescentes que não iam à missa, adolescentes usuários de droga, adolescentes assim que se recusavam a rezar um texto da misericórdia, não porque professava outra religião, porque a gente respeita, que professa outra fé, e de repente vê hoje esses jovens rezando o texto da misericórdia, indo à missa, querendo ir para encontro de cura e libertação. Então isso não tem preço. Não dá para fixar um preço. Isso vale tanto, não. É Deus. Eu vejo, por exemplo, Dona Mazé, quando ela entrou na comunidade, eu falei: meu Deus, o que a senhora quer aqui? Na comunidade só tem jovem. Era na época, né, mais de 60. E hoje ela com 73, 74 anos, dando um testemunho que muitos jovens não conseguem dar, né? Missionários que largaram tudo para viver na comunidade de vida, e hoje está aí Roberto com 5 filhos. A promessa é 12, né, Roberto? Né? As 12 tribos de Roberto. As 12, os filhos, é o pai Abraão, os 12 filhos, viu? Então, assim, só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer a Deus, né? Pessoas que sofreram grandes provações, né? Eu me lembro que uma coisa que me marcou foi o acidente de Lidiane. Ela sofreu um acidente, o carro foi destruído e levaram para o trauma, e eu estava celebrando a missa, terminei a missa, fui correndo para o trauma, e a decisão médica era amputar a perna. E estava toda machucada, não sabia se ia sobreviver. Eu falei: meu Deus, eu tirei essa menina da casa dos pais para vir morrer aqui em João Pessoa. Olha o meu desespero. E eu chorando lá no trauma, rezando. Isso era 2004, 2005, né? E hoje ela está aqui ao meu lado, lutando, né?
é diretora financeira do Padre Zé, da fundação. Meu Deus, eu sou um padre muito feliz. Eu sou muito realizado. Muito realizado, muito realizado. Então são muitos testemunhos. Testemunhos de crianças, testemunhos de... Foram mais de 70 crianças adotadas. Né? Nós temos hoje crianças, recentemente, faz um ano, um casal da Itália chegou lá na casa de acolhimento São Nicolau, que fica na cidade de Salvador de Missões, lá no Rio Grande do Sul. Adotaram 4. E levaram para a Itália. Porque é interessante, né? O brasileiro, ele prefere beber. Ele prefere beber, né, Roberto? Né? Então, uma criancinha pequena. Mas o estrangeiro, principalmente o europeu, ele prefere pré-adolescente. Interessante isso, né? Então, tem toda uma burocracia, né? Que o juizado, a promotoria, tudo bem. E quando você passa por todas as etapas, aí é autorizado você visitar a casa, você manter vínculo com a criança. E o casal adotou 4. Os 4 irmãos. E hoje Foram 4 irmãos. 4 irmãos. Eles estão na Itália. Estão na Itália. Ou seja, mudamos a vida de uma família, de uma criança, de 4 crianças. É só um exemplo. Crianças aqui da Terra da Natividade, em Águas Lindas, que hoje estão morando em São Paulo, né? Estão morando no Rio de Janeiro, Santa Catarina, porque o cadastro é regional, mas ele vai ampliando, né? Nacional, depois... Então tem muito testemunho para dar. Irmãos de rua que hoje estão trabalhando, né? Deixaram a bebida, a droga, né? Crianças com microcefalia, outro testemunho forte. Crianças que chegaram na comunidade em cadeira de rodas, totalmente debilitada, fizeram cirurgia, fizeram tratamento no centro Júlia Micaeli e hoje estão andando. Então, por que eu não vou agradecer a Deus? Né? Hoje nós temos 80 crianças em cadeira de rodas, com microcefalia, transtornos neurológicos. Né? Tem crianças que voltam a andar. Tem crianças que não, continuam na cadeira de rodas, mas com qualidade de vida. E ainda falta muito. Precisamos melhorar muito. Nós vamos fechar agora uma parceria com o Hospital Padre Zé. Esse projeto da Fundação Padre Pio com o Hospital Padre Zé para disponibilizar outros serviços para essas crianças. Fonoaudiologia, doutora Eutília vai entrar, ela é reumato, especialista em doenças raras. Doutora Suene, uma equipe bem capacitada de fisioterapia com o Bobat, né? O Pet Sui, né? Vai ser muito bom. Maravilha, padre. Padre, deixa eu voltar um pouquinho pro tema aqui da misericórdia. Vai alternando, né? Uhum. Misericórdia, fé, obra, caridade. O que é que o senhor diria para alguém que se acha indigno da misericórdia de Deus e se esconde do amor de Deus por se achar? Talvez até sem nem ter consciência disso, mas se esconde da misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Eu diria isso para essa pessoa. Nossa Senhora em Medjugorje disse assim, não existe ateu. Existe alguém que ainda não teve uma experiência com o amor de Deus. Então essa pessoa que se acha indigna, talvez motivada por um sentimento de culpa, eu peço que essa pessoa dê ao Espírito Santo a oportunidade de viver uma experiência parreica. Né? Uma experiência parreica. E tudo na vida dela vai mudar. A mudança começa dentro. Depois ela vai repercutir lá fora. Eu acho que é a experiência. Agora eu quero falar da misericórdia no âmbito mais nacional. A gente está finalizando esse período da quaresma aqui. Como é que o senhor tem visto o Rosário da Madrugada com Frei Gilson? Olha, primeiro, Frei Gilson é um dom. Frei Gilson é um dom, é uma graça. Eu não consigo encontrar uma explicação, uma resposta humana que justifique 1.300.000 pessoas, 4 horas da manhã, rezando um terço. Então, eu tenho grande admiração pelo trabalho dele, né? E ele vai atingir a meta, daqui a pouco vai aumentar, 2 milhões, né? E ele vai continuar fazendo esse trabalho, é admirável, assim,
Meu Deus do céu, não tem como, ali é Deus. É a graça de Deus agindo nele. É a graça de Deus agindo. Esses padres, né? Padre Fábio, Padre Frei Gils, Padre Marcelo, Padre Reginaldo Manzotti, eles conseguem entrar, penetrar, adentrar em determinadas esferas que muitos padres não conseguem, que nós não conseguimos. Então, muitas pessoas criticam o Padre Fábio de Mello. Mas veja bem, ele consegue entrar em determinadas esferas que muita gente não consegue. E lá ele evangeliza. Ele fala de Deus. Né? E Frei Gilson, sem comentários. Né? O que ele faz, os testemunhos. Eu não vou dizer um fenômeno. Não vou dizer essa palavra, não. É pura graça de Deus. É um sinal da misericórdia de Deus. É um sinal da misericórdia de Deus. Justamente quando o Brasil mais precisava, eis que surge o Zé da Madrugada com Frei Gilson. Ninguém agrada todo mundo, nem Cristo agradou, então tem pessoas que criticam, né? E eu só faço elogiar. Né? E de vez em quando acordo para rezar. Entendeu? Padre, vou pedir para o senhor olhar para aquela câmera ali, para ser bem... Essa daqui, Aqui. ó. Essa aqui é do senhor. Responda para a gente lá. A Mãe do Amor, nossa parceira aqui, pergunta. Padre George, o que é ser sacerdote para o senhor? Ser sacrifício. Ser sacrifício. Essa palavra. Ser sacerdote é ser sacrifício. Então, quem não quer se sacrificar não pode. Porque o sacerdote, ele está identificado com a Eucaristia, né? O sacerdócio e a Eucaristia, síntese do sacramento, sacramento da síntese. O que é a hóstia? É uma vítima. Não é? A hóstia é uma vítima pascal. O que é o sacerdócio? O sacrifício. Nem demais. Padre, nós temos aqui também um quadro no Eclesiancast que se chama Segundo Católico. Aqui é nosso acha aqui segundo católico. E segundo vai perguntar para o senhor algumas coisinhas e o senhor tem que responder em um segundo. Certo. Ou seja, a primeira coisa que vem na cabeça, tá bom? Certo. Padre, uma música, Ninguém te ama como eu. um livro, A Sagrada Escritura. um filme, Paixão de Cristo. um versículo, Preparai os caminhos do Senhor. um título mariano. Teotocos. A camisa Foi tá outro ali episódio, guardada. eu olhei A gente pra tem uma baixo. camisa lançada com o título Teotocos. Um personagem bíblico, Pedro. um santo, São Francisco. um papa, Bento XVI. um lugar que conheceu e marcou sua vida, Jerusalém. um lugar que gostaria de conhecer, Eu quero ir mais vezes a Jerusalém. Não dá para conhecer tudo em 3, 4 viagens. vamos marcar essa Se bem que viagem. eu já viajei 12 vezes, viu? Já fui a Jerusalém 12 vezes, mas eu quero conhecer o campo de batalha de Davi, que eu não fui ainda. Quero conhecer Magdala, que eu não fui ainda. O senhor viaja geralmente sozinho ou com Não, peregrinos? peregrinos. Com peregrinos. Só que teve esses conflitos, né? Mas a previsão é viajar no novembro. Vamos organizar isso aí. Eu vou pro senhor, Padre, em nome de Jesus. É pra Saint Lisieux também essa viagem? Não. Vamos organizar essa viagem. E aí, Juninho? O que é que tem mais aí pra gente O Padre quer abordar? fazer algum comentário, alguma consideração a respeito das obras de caridade do senhor, como as pessoas podem ajudar, como entrar em contato, até se o senhor quiser trazer algum esclarecimento sobre alguma situação que ocorreu. Enfim, fique à vontade, Padre. O espaço até do também, o Eclesiancast senhor falou que é tava, do senhor. o orçamento não voltou mais a ser o que era, as doações das pessoas para ajudar o Hospital Padre Zé, que é tão importante aqui para o sertão, aqui também para a cidade de João Pessoa, para a capital. Para quem é de fora do estado e quiser ajudar as obras de caridade que o senhor está à frente, como é que faz? Vamos para primeiro pessoa jurídica. Pessoa jurídica que trabalha com lucro real. Existe uma porcentagem, mediante a orientação da Receita Federal, que a empresa pode destinar para a Fundação São Padre Pio, como também o Instituto São José, e desconto no imposto de renda. Né? Nós temos toda a documentação necessária e ainda um serviço profundamente qualificado de contabilidade na pessoa de Roberto Cavalcante, um dos melhores da cidade, que pode também fazer esse intercâmbio e ajudar. Pessoa física, você pode ajudar com doações financeiras, você pode ajudar com mantimentos, cestas básicas, fralda, leite,
fralda infantil, fralda para idoso também, né? E você pode me ajudar com o seu serviço. Nós precisamos muito de profissionais na área de saúde como voluntários, psiquiatra infantil, fonoaudióloga. Precisamos muito de geriatra, né? Precisamos muito de psicólogo infantil na área comportamental, né? Principalmente na área comportamental. Enfim, tudo que você possa imaginar de uma instituição que abarca da criança ao idoso em diversos segmentos devidamente organizados. Pra você ter uma ideia, hoje, se você somar Padre Zé e a Fundação Padre Pio, são 446 funcionários, né? Padre Zé são 250, né? Então, assim, é muita coisa, né? E a gente não atrasa salário. Não tem Fundação Padre Pio, foi fundada em 2008, até hoje nunca atrasamos o salário de ninguém. E o Hospital Padre Zé, quando assumimos o salário dos médicos atrasados, colocamos em dia e também hoje tudo em dia. Então é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Então eu quero aqui agradecer também a diretoria da Fundação Padre Pio, a diretoria do Instituto São José, a diretoria do Amém, que passa por dificuldades, mas que é outra instituição se você fizer hoje uma visita, né? Quero agradecer a todos os missionários de vida de Aliança, a obra que trabalham, porque nós temos assim funcionários, missionários, né, que trabalham em atividade fim, tanto no hospital como na fundação, no Amém. Atividade fim que está na ponta. Então é quem mais aparece. E aqueles que trabalham em atividade meio. Aquele que está por trás dos bastidores, né? Então você vê às vezes um encontro de cura e libertação, uma missa de quarta-feira, então aparece o Ministério de Música, o padre, mas aquele evento ele está acontecendo porque tem toda uma estrutura que foi montada e retroalimentada para que aquilo aconteça, né? Tem toda uma estrutura, tanto no Padre Zé como no Amém, como na Fundação, onde existem pessoas que trabalham na ponta e aquelas que não têm o microfone, que não aparecem, mas que estão por trás dos bastidores, correndo atrás de doações, garantindo o zelo, a manutenção. Tem algum perfil no Instagram, assim, nas redes sociais, que o pessoal pode acompanhar esses trabalhos? Temos o Instagram do Instituto São José, da Fundação Padre Pio e da Comunidade Filhos da Misericórdia. Se o senhor quiser deixar também para o pessoal conhecer. Eu vou deixar direitinho aqui. A gente põe na descrição do vídeo aí. E tem hoje 4 instituições que a gente cuida, né? Pronto, entendeu? Maravilha. E temos novos projetos que a gente vai sonhar. A Fundação Padre Pio sonha em ser uma resposta mais incisiva para o acolhimento de idosos. Temos um projeto para ter mais uma casa de idosos ali perto de Pedra de Fogo, que a demanda é muito grande, né? E uma casa feminina para acolher moradores de rua. Temos que tirar as pessoas da rua e oferecer dignidade, cursos profissionalizantes, né? Com certeza. Padre, então, para a gente chegar ao final aqui desse episódio do podcast, eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa que está assistindo esse episódio e ficou tocado com tudo que foi falado aqui, mas que está passando por um momento de tribulação na sua vida, procurando uma válvula de escape, está passando por um momento que não sabe o que fazer da sua vida, se encontra, na verdade, no fundo do poço e está assistindo esse episódio. Queria que o senhor deixasse uma palavra para essas pessoas que encontram-se nesse momento de solidão. Olha, as minhas homilias eu busco como princípios de inspiração o testemunho dos santos e alguns teólogos como Ratzinger, Santo Agostinho, né, que eu tenho uma grande admiração. E eu procuro configurar as minhas pregações no espírito bíblico catequético, porque você pega a palavra de Deus e associa com a realidade. Então, para você que está sem esperança, atribulado, né, que está sem esperança, atribulado, né, o Salmo 90 é apaixonante, né, principalmente o versículo 14 e 15. Porque você se afeiçoou ao meu nome, eu te protegerei. No dia da angústia você vai clamar por mim e eu te ouvirei, né? O Salmo 36, 37, nos versículos 2, 3, 4 e 5, ali aquele resumo, né? Põe a tua esperança em mim, descarrega o teu fardo em mim. E sem dúvida o retrato mais fidedigno do coração de Jesus em Mateus 11,
28, 29 e 30. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu aliviarei o vosso fardo. Então, o pano de fundo para um bom relacionamento com Jesus e também para o alívio das nossas aflições é a confiança. Tem que confiar. E é aí onde o demônio entra. O demônio que age no detalhe, ele quer abalar essa relação de confiança, né? Não duvide de Deus. A graça de Deus vai chegar. Pode não ser na hora que você quer, mas certamente será naquele momento pontual. Confia no Senhor. Amém. 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 E é assim, eu posso atestar isso que o Padre falou, né? Guga também aqui, que está aqui com a gente, que acompanha mais de perto aqui em João Pessoa. As homilias de Padre Jorge são realmente verdadeiras aulas bíblico-catequéticas, mas cheias do Espírito Santo, né? Então você que é daqui de João Pessoa, região, ou estiver passando por João Pessoa, quarta-feira, né? Fica a dica, lógico, a missa dominical é mais importante, mas na quarta-feira à noite, lá na Comunidade Filhos da Misericórdia, experiência maravilhosa de Deus com a Santa Missa, com adoração, com louvores. Padre, pode convidar o pessoal a conhecer também a comunidade. Quem escutou o senhor falando aqui, sentiu um gostinho, eu quero conhecer um pouco mais sobre a Filha da Misericórdia. Será que eu me identifico com esse carisma? Olha, é um momento muito especial. E a comunidade precisa de vocações, né? Vocações de aliança, vocações de vida. Hoje a comunidade ela tem vocação, tem uma aliança, vida e vida religiosa. E nós estamos dando passos para, no momento certo, seguindo a orientação de Dom Delson, configurar um instituto de vida consagrada, né? Então você que tem vocação, venha conhecer a comunidade, venha conhecer o nosso espírito, a nossa natureza. Quem sabe aqui não é o seu lugar. Traga a sua família, participar da nossa vida sacramental. Todas as quartas-feiras, por exemplo, das 7h30 às 9h30, um encontro de cura e libertação no centro da Santa Missa. Venha nos conhecer. Nós ficaremos muito felizes em te acolher. Maravilha. Só confirmar, então, vou deixar o Instagram aqui, né? Da Comunidade Filhos da Misericórdia. Roberto, me corrige aqui, é com Filhos da Misericórdia, não é isso? Então, siga aí a com Filhos da Misericórdia. Qualquer coisa sobre vocação, manda um direct lá que o pessoal responde e presta todas as orientações. Para provar que você ficou conosco aqui durante todo esse papo do podcast, você vai digitar embaixo aí, ó. O Hugo já tá rindo que guardou a palavra, né? Apocatástase. Aí eu quero saber se você... demais. Não, eu vou falar de novo com calma. Se você... Eu acompanhei o podcast todo, você vai digitar aí. Apocatástase, beleza? Foi a palavra que o Padre falou aqui, com toda a preocupação dele. Mas para provar que você prestou atenção e estava aqui com a gente, digita aí apocatástase. Curte o vídeo, tá? Compartilha para seus contatos. Muitas pessoas precisam ter acesso, né, a essa obra maravilhosa que Deus faz através da Comunidade Filhos da Misericórdia. O Padre Jorge nos deu a graça de estar aqui com a gente partilhando. Então, compartilha nos grupos do WhatsApp, no seu status do WhatsApp, no Instagram, enfim, compartilha. Agora não esqueça, por favor, de curtir o vídeo, né, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não ficar de fora dos conteúdos, dos cortes, tudo que a gente produz aqui no EcclesiaCast. Padre, eu queria que o senhor deixasse o perfil do Instagram do senhor e qualquer outra rede social, olhando para ela, pode... padre.pe.georgecfm, né? Venha conhecer um pouco a nossa vocação, a nossa história e ainda repetindo suas vocações. Entre em contato com a comunidade, falar com o Frei Damião, Maria da Cruz, Neliana e a irmã Sara, tá bom? Maravilha. O padre chegou aqui com uma boinazinha igual a minha, que eu tô me sentindo solitário. Traz a boina pro padre colocar aqui pra gente encerrar da melhor forma. Pra gente encerrar da melhor forma aqui. Porque chegaram a comentar que era falta de respeito, padre, eu apresentar o Irmão programa gêmeos Peaky Blinders aqui. Boina aqui, padre, só acredita. Não diga isso, não. Você é vascaíno, né? Não, Deus me defenda. Aqui quem é vascaíno... Eu sou flamenguista, resistiremos, padre. Resistiremos, amém, viu? Eu sou de fato... O senhor falou que Deus doa amor, tá tudo junto com o Vascão. Vascão. O senhor tá acreditando na misericórdia infinita. A cruz de Malta. Amém. Padre, antes da gente encerrar, o senhor pode, se quiser, dar uma outra mensagem pessoal e dar uma bênção aqui pra gente. Senhor Jesus, nesse momento final do programa, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua paz. Fazei com que tudo que foi aqui compartilhado alcance os corações, provocando uma mudança de vida, o desejo de ter uma vida
marcada pela tua misericórdia. Senhor, é a tua misericórdia que sustenta a nossa fragilidade. Nós não somos absolutamente nada, Senhor, sem a tua graça, o teu amparo, a tua iniciativa. Senhor, segura na nossa mão, colhe as nossas lágrimas, nos coloca no teu colo, dai-nos através de Nossa Senhora a força, o consolo, a direção. Abençoa esse programa, esse projeto, essa iniciativa que tem como objetivo maior salvar almas, levar o teu evangelho vivo e encarnado através das redes sociais. Obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. É isso. Amém. Colocar a boa depois de hoje encerrar o episódio aqui, né? Ó, enquadrou os dois agora, certinho agora. Amém. É isso aí. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Valeu, minha gente, por estar conosco. Curta o vídeo e Deus abençoe. Valeu.